De volta com o nosso Você Bonito. Estávamos num super papo durante o intervalo que quase, não vimos que estava voltando. É verdade. Reapresentando nossa queridíssima Cris Poli hoje, super nene. Nossa, já deu uma aula assim, ó, nos minutos aqui do intervalo. Então, vamos lá colocar esse papo aí para todo mundo. Bem-vinda, viu, Cris? Muito Obrigada, legal mesmo. Viu? Para a gente poder discutir um pouquinho, gente, nosso intuito é começar entendendo essa questão da mudança de geração. No momento que você estava ali, apresentando e conduzindo o programa, e eu acho que uma geração também cresceu assistindo e com você e com as suas dicas, e muitas mães. Hoje a gente tem uma mudança que eu acho bem perceptível, quando a gente olha para os nossos filhos, para as crianças, nesse momento que a gente está vivendo, tanto de pós-pandemia, quanto da questão das redes sociais e das telas. Sem dúvida. Então, queria te ouvir nesse aspecto, o que hoje você traz como realmente um balanço pensando e tantos desafios que a gente está enfrentando, Então, eu sei que educação sempre foi um desafio, tá? Sempre você é desafiado quando você tem um ser humano que vem nas tuas mãos e você tem a responsabilidade de, não somente de alimentar, de colocar numa cama, cultivar no colégio e tudo, mas você formar esse ser humano. Porque eu acho que essa é a responsabilidade dos pais. De você trabalhar o caráter, de você trabalhar relacionamentos, de você descobrir os talentos, de você desenvolver os talentos. Então, isso tem sido sempre a responsabilidade dos pais. Quando eu participei do programa, e eu trabalho em educação toda a minha vida, aí a gente percebeu que o que estava acontecendo nesse momento, que não começou naquele momento, já tinha começado antes, mas fez assim meio crise naquele momento, é a ocupação dos pais o tempo todo, diariamente, o dia todo, e o pouco tempo disponível dos pais para ficar com as crianças. Tá. Então a gente encontrou um problema naquela época, visitando as famílias e tudo, que a gente já vinha, escolas e tudo, de pouco tempo de dedicação, e a criança sendo terceirizada, tá? Eu sei que é uma palavra muito forte, quando a gente fala de educação, relacionamento pais e filhos, mas foi o que a gente viu. E as visitas às famílias assim constataram tudo isso. Então, o que acontece? As crianças eram colocadas na escola período integral, tá? Uns 20 anos atrás, a gente começou uma escola bilíngue também, não existiam escolas bilíngues, período integral, mas no momento do programa esse tipo de escola cresceu por conta da demanda dos pais. Então, os pais trabalhavam o dia inteiro, então deixar a criança num período integral, facilitava as coisas. Quando a criança não ia no período integral, ficava ou com a babá, ou com a vovó. Então, a responsabilidade da educação, que é isso que eu quero enfatizar, assim, eu falar para os pais, eu tenho falado e continuo falando, a responsabilidade da educação, que é dos pais, foi delegada para outras pessoas. Então, os pais colocavam as crianças na escola e falavam, olha, educa meu filho, tá? Se acontecia alguma coisa com o filho, vinha falando palavrão, essas coisas, a culpa é da escola, porque a escola não é boa, tira meu filho da escola, coloca no outro lado, deixa em casa, deixa com a babá. Então, tudo isso afastou os pais das crianças. Sem dúvida. E trouxe uma carência no relacionamento com as crianças. Que foi isso tudo que foi tratado e trabalhado no momento do programa, que era o auge, A tecnologia estava lá, mas assim, à disposição, principalmente televisão, Sim. Televisão, muita televisão. Que era outra babá, assim, digamos, na frente da televisão, a criança não incomoda, sabe? Fica quietinha, tranquila, então, televisão. É a babá eletrônica mesmo, Puxa. Então, a gente trabalhou muito isso, sabe? Aproximando os pais com os filhos, acertando relacionamento de pais com filhos, organizando a vida dos pais, tá? Para que eles pudessem ter um tempo com os filhos, tempo de qualidade. Então, isso foi o período, 10 anos que esse programa foi ao ar, A gente alcançou 150 famílias, Foi um trabalho super legal, Mas aí parou o programa continuou reprisando e tudo, e aí veio a pandemia, E a pandemia, trouxe uma revolução mesmo,
para todos. E eu acho que aumentou, somou o problema, porque tudo que a Cris colocou agora, de anos atrás e dessa geração, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu continuo vendo. Claro, Né? não terminou não tudo é, isso. A gente está só aumentando o problema. Aumentando. Não estou falando que isso foi eliminado. Entendi. Essa parte de terceirizar, ela continua. Está aí, parece que até aumentou. Só que aí veio a pandemia e trouxe uma mudança radical. É assim, bom, em todas as áreas, mas a gente vai falar de família, escola e tudo mais, né? Então, as famílias se viram obrigadas, pelas circunstâncias, a conviver, tá? Então, isso trouxe uma crise tremenda, não somente nos casais, porque teve muita separação, né? Porque a situação mudou. Antigamente os casais saíam de manhã, voltavam à noite, tinha pouco tempo, então o negócio, as coisas se resolviam de outra maneira. Mas agora todo mundo teve que estar juntos em casa, trabalhando, quem tinha trabalho, né? Com as crianças em casa, que tinha que estudar também, entendeu? Foi um desafio. Como? Online. Quer dizer, ninguém estava acostumado a fazer isso, entendeu? Aula online. Será que a criança consegue fazer tudo? Não, precisava da mãe, mas a mãe precisava trabalhar, né? Então, isso trouxe toda uma crise, né, tremenda. E a criançada, os filhos, de qualquer idade, estou falando, não estou falando assim só dessa idade, não, tiveram que acostumar, tá, a estar em contato com a televisão, com o celular, internet, enfim, tudo isso, né? E os pais usaram muito mais dessa ferramenta para poder trabalhar. Então, situações que eu conheço, sabe? Pessoas que eu conheço, pai e mãe trabalhando home office, né? As crianças estudando na frente da televisão, mas chega um momento da comida e tudo, as crianças continuam na frente da televisão comendo, continuam sem ter tempo para estar com as crianças, entendeu? E acrescentando o problema de que está todo mundo convivendo e que o relacionamento, a convivência é complicada. Não é fácil. A vida dentro de uma família não é fácil. A vida de um casal não é fácil. Relacionamento não é fácil. Não é fácil. Agora, você coloca uma família de 4 ou 5 pessoas, ou 3 pessoas, não importa. Pai, mãe, filho, trabalho, problema de econômico, medo, né, com uma pandemia por fora, cuidado de saúde, uma série de coisas. Foi uma revolução, um estrago a nível adulto e a nível criança, entendeu? E eles ficaram com marcas, assim, né? Onde a gente percebe isso. Muito. A gente vendo agora, pós-pandemia, as crianças voltando para a escola e tudo, eles estão muito individualistas, eles estão muito fechados, têm problemas em se relacionar, têm problemas em se abrir, tá? A criança ficou assim, ela e o mundo da internet, com uma coisa meio toda egoísta. A tecnologia que tem ali, que é sensacional, eu não tenho nada contra isso, né? Mas ela precisa ser administrada, porque ela invade a nossa vida. Ela invade a família, ela invade a minha personalidade, ela invade essas crianças. E a gente vai se concentrar no adulto, vamos nos concentrar na criança, porque isso também aconteceu com o adulto. Mas na criança, você vê uma criança em processo de amadurecimento, de crescimento, de interação, de socialização, foi cortado tudo. As crianças que nasceram na pandemia, quer dizer, hoje são crianças que têm 2 anos, né, 2 anos e pouco, Sim. São crianças completamente cresceram isoladas de todo mundo, sem ver os avós, sem ver os tios, né? Porque eles tiveram que ficar trancados em casa. Eu conheço crianças que nasceram, quer dizer, ele não tinha contato com os avós, estão começando a ter contato com os avós agora. Não tem ideia então, do eles mundo, não reconhecem o carinho, a atenção, a brincadeira com os avós. Quer dizer, você pode olhar para isso como uma coisa assim, digamos, vai mudar. Mas eu olho para isso com as marcas que isso deixa nas crianças. Sim. Esse é um ser humano que tem marcas de falta de relacionamento desde que ele nasceu. São crianças, meus netos menores, ele vai fazer agora, vai fazer 10 anos. Mas ele estava com 7 anos, entendeu? Sim, como meu filho. Como teu filho, entendeu? Então, ele agora, nesse começo do ano, ele começou a interagir. Porque ele ficou 2 anos e meio trancado na frente de um computador, entendeu? Tendo amigos virtuais, entendeu? E, de certa forma, eu vou até aproveitar para colocar a perguntinha do público, é uma questão que nós, pais, como também
nunca tínhamos vivido uma situação como essa, as nossas dúvidas da reação e a forma como a gente consegue ajudar e resgatar, gente, é muito complicado. Mas vamos colocar a perguntinha do público, as mamães aí, né, estão mandando pra gente, olha lá. Obrigada, Maria, um beijo. Meu filho está com 12 anos e tem TDAH. Ai, tá mais comum do que a gente imagina. Temos muitos conflitos na hora de estudar para as provas e fazer as tarefas. Como posso ajudá-lo? Então, o problema de TDAH não é novo, isso sempre existiu, né? E os pais sempre precisaram, e os nossos professores também, ajudar essas crianças. Então, primeira coisa, o pai tem que tomar consciência de que seu filho está com uma pequena dificuldade e precisa de ajuda. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitos pais que negam isso, entendeu? Por quê? Porque é falta de atenção, sabe? Aquela coisa meio nebulosa, sabe? Assim, não, aí é um momento. Tem um momento, vai passar. Vai passar. Só que criança precisa ser diagnosticada. Tá? O pai precisa assumir, entender isso aí, tá? É um problema terrível, eu preciso de ajuda, meu filho precisa de ajuda, tá? Então, primeira coisa, diagnóstico. Segundo, consultar ou seguir as orientações do neuro, precisa de medicação, precisa de medicação. Tem pais que se resistem à medicação para o filho, precisa. Eu já tive alunos com TDAH. Quando toma medicação, é outra criança. Quando não toma medicação, não consegue aprender, não consegue concentrar tudo isso. Isso é uma coisa que não resolve assim, não cura de um dia para o outro. Mas dá para você acompanhar e dá para a criança, para esse ser humano crescer e saber lidar com tudo isso. Conheço adultos profissionais que têm TDAH também, mas sabem trabalhar com isso. Então, primeira coisa, não se assuste, entendeu? Não é único. Acontece, seu filho precisa de ajuda. Procura ajuda, diagnostica. O TDAH, isso é uma coisa importante, só pode começar a ser diagnosticado a partir dos 6 anos de idade. Tá. Então, tem pais fazendo teste antes. Então, antes dos 6 anos de idade, não dá um diagnóstico correto. Então, aguarda, espera, acompanha seu filho, tudo, não assusta, mas dá assistência. Tá. Tem mais perguntinha. Vamos falar um pouquinho de escola daqui a pouquinho e de atividade física. Flávio, obrigada. Os pais e avós devem orientar qual profissão a criança deve seguir? Olha, os pais têm assim, a responsabilidade de conhecer os filhos e isso é uma coisa muito importante. E os talentos? Parece meio óbvio, mas não é. Porque exatamente pela falta de tempo que eu estou te falando, os pais não têm possibilidade, ou não tiveram, ou não têm também agora, interação com os filhos. Então, eu já entrei em muitas classes, programas que foram ao ar, fazendo trabalhos com os pais mostrando que não conhecem os filhos. Puxa. Não conhece, assim, não conhece os gostos, não conhece que é o amiguinho, não conhece qual é a comida preferida, não conhece. Eu fiquei apavorada, entendeu? Então, primeira coisa, conhecer os filhos. Segundo, você tem a responsabilidade de educar teu filho e de orientar quando a criança precisa. A criança precisa de orientação. Por quê, Carol? Porque a criança nasce sem saber nada, ela precisa aprender tudo. É verdade. Então, numa idade em que, eu falo que uma idade, por exemplo, de 6, 7 anos, que é o final assim, do ensino médio, onde a criança precisa, o adolescente, precisa decidir o que ele vai fazer, que faculdade, se vai fazer cursinho e tudo. Quer dizer, uma idade para você decidir o que você vai fazer na tua vida, com 18, 17 anos, você não sabe se hoje você vai colocar uma bermuda, se vai colocar um jeans, se vai colocar um moletom, se vai colocar uma... Quer dizer, coisas básicas, eles estão em dúvida também, então precisam da orientação do pai. Mas para isso precisa a aproximação, o pai precisa estar perto. Entendeu? Só conhecendo o talento, né, as aptidões, aquilo que tem uma facilidade, que dá prazer, né? O talento que você está falando é super importante. Quais são os talentos do teu filho? Todos nós nascemos com talentos, todos nós. Deus coloca talentos em cada um de nós. É isso entendeu? mesmo. Agora, descubra qual é do teu filho, tá? Antes de colocar mais uma perguntinha, durante o intervalo a gente estava comentando a questão da escola, né? E a importância dessa instituição. E aí, Cris, você comentou comigo, eu acho que é legal você poder dividir isso com o público nesse sentido, que eu comentei com ela assim rapidamente, que existem perfis de crianças e perfis de escolas, e que às vezes a gente acha que, não, mas meu filho não se deu bem nessa escola, porque o problema é da escola, ou é uma condição, ou é um problema, e na verdade tem outras questões que envolvem isso, né? Como é que a gente dá
as mãos nessa instituição para a gente seguir sempre lado a lado e sempre tirar dali o benefício para esse crescimento da criança? Então, eu vou repetir. Primeira coisa, você conhecer teu filho, você saber quais são as características da personalidade de teu filho, porque cada um tem a sua personalidade, não? Tem criança que é mais quieta, tem criança que é mais agitada, tem criança que gosta de esporte, tem criança que gosta mais de ler. Isso é normal. Então, vamos observar nosso filho, vamos ver o que eu posso oferecer para ele. As escolas estão ali. Eu trabalhei em escola, hoje eu não trabalho. Eu sou, assim, super a favor de parceria escola-família. Funciona super bem. Isso é um trabalho realmente legal. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais, mas a escola é parceira. Então, como é que eu devo escolher uma escola para meu filho? Os pais sempre temos aquelas coisas, eu quero meu filho estudando lá, porque eu quero que ele seja médico, eu quero que seja isso ou outro. Então, vamos focar na criança, vamos conhecer diversas escolas. Tá. Eu te falo porque aconteceu comigo. Então, vamos escolher uma escola que seja adequada para meu filho. Como eu falei para você antes, escola boa é a escola que meu filho se sente bem, ele sai feliz e ele quer voltar no dia seguinte. Tá? Se teu filho sai da escola reclamando, chorando, falando... Presta atenção, presta atenção. Nós pais, estou falando de nós, não estou apontando o dedo para ninguém, estou falando de mim, sabe, também. A gente tem o hábito de falar, não, porque você tem que obedecer, tem que ir, tem que fazer, porque isso é bom para você. Mas se o filho não está feliz, ele não vai aprender, ele não vai crescer, ele não vai amadurecer. Então, como a gente estava falando, tem escola de período integral, não é para todas as crianças. Tá? Tem escola bilíngue, não é para todas as crianças. Tá? Tem escola de meio período, tem escola com características que são mais esportivas, são mais assim, focadas no estudo, sabe? Assim, focadas no vestibular. Então, tem todo tipo de escola. Vamos escolher aquela que meu filho se adapta bem. Por quê? Porque hoje, até pela tecnologia que a gente tem, Carol, conhecimento... Tá aí, é só você querer, entendeu? É só você apertar um botãozinho, você acessa para as bibliotecas do mundo inteiro, para os museus do mundo inteiro, você tem acesso à informação que você quiser. Qual é o problema que hoje a gente está vendo nos adolescentes, até nas crianças também, mas mais nos adolescentes? Eles não têm a vontade de estudar, entendeu? Dá trabalho, eu quero brincar entusiasmo, né? Não tem entusiasmo, não tem sabe aquela coisa? Então, isso é preocupante. É preocupante, porque isso é muito comum. Eu quero ficar no game, eu quero jogar com meu amigo que está na outra ponta do universo, entendeu? Então, você conseguir um lugar onde teu filho se sinta bem, à vontade, feliz, que ele queira voltar, ele vai aprender, porque ele se sente entusiasmado com a escola, com o ambiente, com os amigos, com os professores, com a proposta pedagógica, entendeu? Nesse momento, o mais importante é realmente ter a percepção da criança de como ela Por isso que é importante a conexão pais e filhos, entendeu? Senão a gente não vai perceber nunca, né? Senão você não vai conhecer. Mais perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Lu, um beijo. Meu neto tem 4 anos e ainda não consegue fazer número 2 no banheiro. Como devemos agir? É lá que bonitinho. Bom, isso aí, a resposta vem numa consulta particular. Por que estou falando isso? Porque para eu dar uma resposta a isso, eu preciso conhecer qual é o ambiente familiar, qual é enfim, com as pessoas que ele está se relacionando, como é a rotina dele, como é a rotina da mãe, tudo, né? Quer dizer, criança com 4 anos que não consegue fazer número 2 no banheiro, é um chamado de atenção, porque a criança precisa estar madura fisicamente e emocionalmente para ela poder controlar seu corpinho, então fazer xixi na hora certa, banheiro, número 2 no banheiro. Isso tem a ver com uma maturidade emocional que está relacionada com o ambiente onde ele vive. Então, podem ter problemas de relacionamento, tratando o problema de relacionamento, o resto acontece sozinho, entendeu? Então, eu não posso dar uma orientação para você, Luciana, tá? Sem conhecer. Sem conhecer o ambiente familiar, mas é um chamado de atenção. Essa criança, por algum motivo, não tem alcançado a maturidade emocional e controle do físico dele, que já deveria ter acontecido. Perfeito. Tá? Então, se quiser uma consulta, estou à disposição. Eu queria aproveitar também
eu sei que tem mais perguntinha, mas que eu acho um assunto extremamente importante quando a gente coloca nesse pacotão educação. E eu quero ouvir muito da Cris, até falei com a Glaucia hoje quando a gente estava passando o programa, e ela falou, não, faça essa pergunta. Então, vamos lá. Que a gente sabe e a gente entende que os filhos também vão precisar ter suas frustrações para alcançarem a sua maturidade, né? E assim, é uma questão tão complicada, eu acho, hoje para os pais, até que ponto a gente quer vê-los felizes e realiza algumas situações e permite que isso aconteça. E, por outro lado, às vezes a gente acaba impedindo que venha uma frustração por conduzir de uma forma que a gente quer vê-los de outro jeito. Então, queria te ouvir como é que a gente coloca esse equilíbrio né, no dia a dia. Eu sou mãe também, então eu entendo aquilo que você está falando, né, tranquilamente. E realmente a gente quer o melhor para nossos filhos, a gente quer vê-los felizes, sabe? Dando risada. Bem, então, mas tem um conceito que começou faz um tempo, porque eu vou precisar fazer uma... a educação passou por várias etapas. Uhum. Então, a gente teve uma educação lá atrás em que era muito rígida, tá? Em que era a vontade dos pais, a vontade dos avós, assim, não podia nem questionar, porque, enfim, isso passou. Como reação a essa educação, veio a outra educação que foi permissiva, tá? Os psicólogos que levantaram e falaram, não, a gente precisa deixar a criança decidir, fazer suas coisas e tudo para ela ficar feliz, né? Para ela, se ela quer, sei lá, fazer tal coisa, tomar um sorvete a qualquer hora, no meio da noite, sei lá, uma coisa assim, quando está resfriada, tem que deixar, entendeu? Só que também não deu certo. Por quê? Porque a criança, o ser humano, quando ele nasce, ele precisa de limites. A gente vive numa sociedade com limites. Sem dúvida, Carol, tem gente que não respeita os limites. Não estou falando que todos os limites são respeitados. Uhum. Mas a gente vive numa sociedade com limites. Eu estou aqui, você está aí, tem um horário para começar, tem um horário para... São limites. Então, você precisa educar teu filho com essa noção de limites, que ele começa a aprender aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Desde quando? Desde que essa criança nasce, entendeu? Agora, isso é frustração? Entendeu? Porque quando essa criança quer comer, estou falando coisas básicas, comer, mamar no meio da noite, e você sabe, por A mais B, porque não é a Cris que está falando isso, são os médicos que estão falando isso, que isso não é bom. É verdade. Para o crescimento dele, para o estômago, para a digestão, para todas essas coisas. E você deixa essa criança fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, você está evitando essa frustração. Por quê? Porque na hora que ele fez assim, você já deu a mamadeira, entendeu? Então, ele acostuma a crescer pensando isso, porque ele aprende com aquilo que ele vive. Então, tudo bem, eu quero tal coisa, eu choro. Eu quero tal coisa, eu grito, porque minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia, minha babá, vem e me socorre. O que a gente está fazendo? A gente está criando um ser humano desde bebê. Você pode falar, olha, você é exagerada, Cris. Não sou mesmo. Tá? Não, sei que tem muita gente que discorda de mim, muita gente. Não, concordo 100%. Entendeu? Só que essa criança cresce desde bebê sem frustração. Entendeu? Isso é um problema. Aí ele começa a crescer, aí ele quer fazer tal coisa, você fala não, porque o não é uma frustração. É verdade. É uma frustração. E o mundo tem vários, né? Mas, vai ouvir gente, o não. Mas o não é uma frustração para a criança, para você e para mim também. Se você quer fazer tal coisa e alguém fala, não é assim, é do outro jeito, você fica frustrado. Só que o que a gente aprende? A lidar com a frustração. Então, a criança precisa aprender a lidar com essa frustração. Porque nem tudo é do jeito que ela quer, na hora que ela quer, entendeu? Só que você precisa ensinar. Só que os pais, como eles têm tido muito pouco tempo, não é agora, faz tempo, para ficar com os filhos, eles querem evitar esse confronto. É isso, entendeu? Entendi perfeitamente. Esse confronto. Então, o que eu vou te falar são pais que têm falado para mim. Imagina, eu fico o dia inteiro trabalhando, eu vou chegar em casa, eu vou falar para meu filho que ele tem que arrumar brinquedo, que ele não pode fazer isso, que ele tem que desligar a televisão. Ai, sabe, ele vai chorar, eu não quero brigar, tá? Então eu deixo ele fazer o que ele quer. Você descreveu então, a cena. A gente precisa ensinar a lidar com frustrações. Porque senão, diante da frustração, sabe o que vem quando você não sabe lidar com ela? Vem a depressão, que hoje é muito comum, ser humano,
adolescentes e crianças. Com Você já depressão. pensou crianças com depressão? Isso era uma coisa de velho na outra época, entendeu? É muito difícil. Mas hoje tem crianças com depressão. Qual é o motivo? Você evitar a frustração. É um erro pensar que se você coloca um limite e você fala um não, a criança vai ficar infeliz. A criança gosta quando o pai, a mãe, o professor colocam limites, porque isso mostra, sabe o quê? O teu amor por ela. É verdade. Porque você ama ela. É verdade. Entendeu? Então, é um erro, uma coisa que tem que ser mudada. E eu tenho trabalhado com isso faz anos, entendeu? Falando isso para os pais. Falam não, seu filho, mas seu filho não vai gostar de mim. Vai. Porque ele vai ver que você ama ele. É exatamente E que você isso. se preocupa com ele pelo interesse dele, entendeu? E que ao longo da vida, muitos nãos virão. Exatamente. Eu vou fechar com uma perguntinha do público que a gente já está estourando Tá bom. tudo, mas vale a pena, olha lá. Gláucia, todo dia, né? Bom demais. Dá tempo? Dá, né? Ai, que tudo. Pati é minha amiga querida, um beijo para você. Muitas informações estão chegando precocemente para as crianças. Como equilibrar essas informações, internet, sem deixá-las em desigualdade, para que consigam acompanhar a faixa etária? Pati é mãe de 2 lindas gêmeas, que estão numa fase ali pré-adolescente. Beijo, juíza, lindas. Nós temos quanto? Temos 2 um minutos? minuto. Temos mas Então a gente vai consegue. continuar outro dia. Então, aí vem, exatamente, não tem nada discordante com o que a gente falou até agora. O acompanhamento dos pais, a supervisão dos pais, o engajamento dos pais no administrar essa tecnologia, toda essa maravilha que a gente tem à disposição das nossas vidas e dos nossos filhos. Porque hoje, nossos filhos, não estou falando nem de mim, que eu já tenho netos, mas estou falando de vocês, que são jovens, né? Essa tecnologia está para eles e está para vocês também. Então, eu vejo que muitos pais não sabem controlar a tecnologia na vida deles. Então, fica muito difícil controlar nos filhos. Administrar o tempo, horário de almoço não é horário de celular, a começar pelos pais, para poder dar esse exemplo aos filhos, entendeu? Ver o que os filhos estão assistindo, com quem que estão se relacionando. Muita gente fala, mas eles têm que ter a privacidade. Gente, você é responsável, desculpa, mas isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu vejo que isso estraga muita coisa, entendeu? Você é responsável pela educação dos seus filhos, você não está invadindo a vida privada deles, porque você é responsável por essa vida privada, de ajudá-los, ensiná-los a selecionar, mas você tem que selecionar por eles, porque eles não sabem, entendeu? E você que sabe, de acordo a cada idade, aquilo que você, como mãe, como pai, tem a responsabilidade de inculcar a seu filho. O que você quer para seus filhos pode ser diferente do que eu quero para meu filho, mas você tem que ver aquilo que você quer para seus filhos e direcioná-las, entendeu? Se é coerente, Se é coerente. Sabe uma coisa que vem, eu vou citar, não sei, eu acredito assim, na orientação, sim, eu sei, na orientação da palavra. E a palavra diz, a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Então, se eu sou arqueiro e eu tenho uma flecha, eu quero lançá-lo para lá, eu tenho que tomar todas as precauções para eu lançá-lo lá. Porque se eu não lanço lá, eu posso lançar lá, machucar ele, machucar você, entendeu? Perfeito. Uma responsabilidade tanto, mas dá para falar muito, então a gente pode continuar outro dia. Cris, você volta, né? Porque tá todo mundo babando, o estúdio todo babando aqui, os meninos, né? Estamos prestando atenção assim, ó, e que delícia ouvi-la, que coisa boa, obrigada. Obrigada a você. Muito papo, muito bom. Faltou muita coisa ainda, porque Sem dúvida. eu acho que também falar de sexualidade, né, nessa fase, dessas descobertas, também é um grande assunto, e tudo isso está ligado à saúde, à nossa saúde emocional, que é um tema do nosso programa que a gente Sem preza. dúvida, sim. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Incrível esse momento. Eu vou deixar então aqui, tem um telefone de contato, né, que seria um WhatsApp para entrar em contato aí com quem responde pela Cris. Que é meu filho, né? É que ele. É o Ai, que coisa boa, maravilhoso. Um beijo, então. Vou deixar para vocês o número, que é o 95328 5916. 95328 5916. E o contato no e-mail é contato@
crispoli.com.br. contato@crispoli.com.br. Que aula! Vou sair daqui hoje, ó, que delícia. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito prazer, parabéns pela carreira, pelo Obrigada. trabalho e por tudo. Nossa Senhora, foi bom demais. Obrigada, até a próxima.